Gente, boa noite. Alguém aí? Tem alguém aí? Boa noite, professor Júlia aqui. Oi, Júlia. Boa noite. Só vou compartilhar aqui para a gente começar, tá bom? Você me ouve bem? Oi, professor, estou ouvindo sim. Está ouvindo, né? Então, tá bom. Hoje vou começar com nós vamos assistir a um vídeo curto e depois a gente começa, a partir do vídeo, a apresentar o que reservei para hoje. Ok, então, professor, obrigado. Os mais antigos conhecem bem a lida. As técnicas caseiras da vida no campo agora transformam a rotina dos agricultores urbanos na horta comunitária da Vila Esperança. Com o auxílio de agrônomos e estudantes de agronomia, a comunidade que se utiliza dos canteiros para o plantio de hortaliças agora recuperam a chamada agricultura agroflorestal, garantidas pelas experiências de alguns produtores rurais. A agrofloresta, em síntese, seria combinar plantas de floresta com plantas para agricultura e aí criar um sistema de colaboração entre essas plantas, né? Foi meio por acaso que a gente descobriu que eles faziam isso meio sem saber e aí a gente tentar mostrar para eles que existe um estudo por trás disso, né? E tentar poder aí colaborar com eles para melhorar o que eles já fazem, né? O compartilhamento de técnicas já praticadas na agricultura é bastante comum entre os produtores comunitários. É exatamente o que faz o premiado produtor Hideo Ono, que mesmo aposentado pelo cultivo agrícola, tem na horta comunitária uma rotina terapêutica que possibilita o repasse de técnicas ainda mais sustentáveis. Isso daqui é uma terapia e para a saúde. Eu moro 4 quilômetros de distância, eu venho a pé para fazer exercício e trabalho praticamente até almoço, volto de tarde de novo. Isso daqui é quase que eu estou na lavoura, a mesma coisa, né? E você deve estar se perguntando, mas plástico numa produção orgânica? Calma que tudo aqui tem fins sustentáveis. É que com essa técnica, os produtores economizam água, controlam plantas daninhas e pragas, além de evitar o uso de agroquímicos. Essa terra aqui é diferente da terra roxa que eu conhecia, sabe? Ela é meio granulada, você joga água, ela desaparece. Então com esse plástico ela segura a umidade. Sustentabilidade é regra básica para quem quer manter um espaço como este. O conhecimento técnico para o manejo das hortas é garantido pelas entidades que oferecem esse suporte. Para o coordenador do Seralp, Edinaldo Miquelon, este é um ambiente amistoso que une ciência e conhecimento de quem lida há anos com sistemas que praticavam naturalmente e sequer sabia o nome. Essa horta comunitária aqui, Vila Esperança, é um lugar que nós trabalhamos há muito tempo, é um modelo que foi o primeiro concedido pela Copel e a gente tem aqui já uma condição que está sendo feita. A ideia é tentar ver o que é possível até para dar um ar mais, um caráter mais de ciência nesse projeto aqui. E no que depender dos produtores urbanos, a obtenção e o repasse de conhecimento técnico para alimentos saudáveis só deve aumentar. Quase todos que estão aqui já passaram pela zona rural, né? E eles trazem aquele conhecimento antigo aqui para dentro da horta. E também vamos adquirindo novas técnicas com alguns cursos que a gente já fez. Tem que ter conhecimento, né? Às vezes a pessoa leva um alfacinho aí com um pouquinho, as folhinhas meio furadas, isso aí é um bom sinal, que é o sinal que não tem agrotóxicos, né? Que se tem aquele furinho é porque algum bichinho veio ali e furou, né? Então isso aí é muito bom.
nossos alimentos aqui, nossas verduras, é totalmente saudável. Quando a gente fala de Facebook como mídia paga, a gente tem que generalizar um pouquinho, tá, gente? Facebook e Instagram. E, eles E aí, pessoal, já Bom, então hoje, para a aula de hoje, o objetivo é discutir mais um aspecto constitutivo da sustentabilidade. Então, hoje seria o aspecto ambiental da sustentabilidade. No encontro passado, nós comentamos sobre a ética, sobre o aspecto ético, está associado à escolha, vinculado à escolha e às consequências que derivam dessa escolha. Então, eu tenho utilizado, do ponto de vista didático, pedagógico, para ajudar no entendimento, sempre esse modelo, que é comparando, né, o paradigma insustentável, que nós mapeamos já no primeiro semestre, com várias leituras, com alguns indicadores, e o paradigma da sustentabilidade em construção, porque a gente vai percebendo a dificuldade que esse paradigma da insustentabilidade ele representa para esse do lado de cá, à direita. Então, a gente percebe o seguinte, que esses aspectos a gente apresenta de maneira isolada, mas eles são imbricados, são indissociáveis. Não tem como a gente falar de um sem falar dos outros, né? Deixa eu aumentar aqui. Então, hoje a ideia é essa, refletir um pouco sobre esses aspectos ambientais. Há uma simplificação para quem não tem um aprofundamento maior acerca disso, é que sempre que se fala em sustentabilidade, as pessoas remetem a esse aspecto que trataremos hoje, o aspecto mais biofísico. Mas quando se fala em ambiente é o entorno. Ambiente é de onde todos os seres vivos, mantêm vínculos para continuar o seu curso. Tá? Então, ele não é apenas o aspecto biofísico, é o aspecto também sociocultural. Tá? Então, o que a gente percebe hoje nesse debate é que o ambiente sociocultural, ancorado na produção e no consumo excessivos, coloca em questão a base de sustento desse sistema sociocultural, que é a base biofísica. Tá? Então, em aulas passadas, eu apresentei as pegadas ecológicas. Então, a maior pegada ecológica é dos Estados Unidos, em torno de 8,5. A do Brasil dá 2,5. O que significa? Significa que, se todas as pessoas do planeta adotarem o estilo de vida estadunidense, nós precisaremos de 8 planetas, 8 bases de sustento, né? Que é a base biofísica, para dar conta
do estilo de vida reinante nos Estados Unidos. Na Europa também não é diferente, porque também é um continente muito rico, e também já demonstramos no primeiro bimestre que o impacto da afluência, ou seja, da riqueza, é muito maior no ambiente biofísico do que a pobreza. Ambos os extremos são terríveis, mas a afluência é maior em função de que, com maior possibilidade de renda, aumenta o consumo e, evidentemente, a produção. É um raciocínio básico, tá? Então, é mais ou menos assim, a conta não está fechando. Nós temos um ambiente sociocultural que exige, por demais, do ambiente biofísico. Então, nesse ponto, não tem como a gente ser ingênuo de achar que no final vai dar tudo certo. A gente até debateu um pouco no encontro passado sobre isso. Então, vejam, aqui, por exemplo, no paradigma da insustentabilidade, qual é a percepção que se tem sobre o ambiente biofísico? Então, no paradigma da insustentabilidade, o ambiente biofísico ele é visto como recurso, como algo instrumental, associado também ao aspecto ético da aula passada, que predomina uma ética instrumental, uma ética que transforma as nossas escolhas, uma ética em que as nossas escolhas, predominantemente, são orientadas para a mercadoria, para a coisificação. Então, nesse ambiente aqui, quando se fala em ambiental ou ambiente aqui, por trás, subjacente, existe a ideia de recurso. Então, não se fala, por exemplo, em água, que é um bem comum fundamental à permanência da vida humana e de outras diversas formas de vida. Então, não se fala em recurso hídrico, porque é a ideia de domínio, né? de instrumental disso, é uma ideia instrumental, não uma ideia simbiótica. A ideia simbiótica seria quando a gente toma esses bens como bens comuns, bens que não têm preço, que não podem ter preço. Tá? Então, essa é a primeira representação que se tem. Vocês podem perceber isso quando começar a prestar atenção nisso. Quando algumas pessoas, determinadas pessoas que representam determinados grupos, elas também se pronunciam sobre o ambiente, mas se predominar essa visão, essa percepção, é porque essa pessoa está inscrita dentro do que ela fala e do que ela faz, ela está inscrita no paradigma da insustentabilidade. Então, a outra maneira de representar esse ambiental como recurso, eu vou retomar isso quando a gente tratar do aspecto econômico, mas eu vou adiantar, é que o ambiente biofísico no paradigma da insustentabilidade, ele também pode ser tomado como uma fonte inesgotável de riqueza, como se fosse algo sem fim. E nós, os humanos, nós vamos usar e abusar disso. Seria um banco com fundos eternos,
Então, a gente pode abusar, usar a água do jeito que quiser, usar, enfim, usar a terra, os mares, colonizar tudo, né? Porque a ideia do Homo sapiens que predomina é uma ideia de colonização. A gente age dessa maneira, de maneira no conjunto, nós agimos assim, como se fosse um vírus, né? Que coloniza o hospedeiro e depois até matar. Tá? Então, é um pouco essa metáfora. E a segunda representação desse ambiental no aspecto, no paradigma insustentável, é como um depósito de lixo. Então, nós temos aí as duas principais representações do ambiente biofísico nesse paradigma, como uma fonte inesgotável de riqueza que a gente pode tirar e usar e abusar sem nenhuma ética do cuidado, apenas com a ética utilitária. E a segunda como um depósito de lixo. Sempre estou lembrando que já produzimos o nosso, vamos chamar assim, nosso ambiente sociocultural, que são todos os países, são todas as culturas, mas predominantemente as culturas ocidentais, que são marcadas por isso, né, pela produção e pelo consumo, nós já temos como passivo global e que ninguém tem, que não tem dono, e todo mundo é dono, que é um continente de lixo, no Mar do Norte. Então, a gente vai vendo qual é o impacto da nossa passagem como humanos pelo planeta, tá bom? Então, é isso. Esses são os primeiros comentários. Mais um comentário aqui é que, dentro do paradigma da insustentabilidade, a gente foi... Todo o processo civilizador foi nos induzindo a acreditar que nós, humanos, nós não somos parte desse ambiente. Nós não somos natureza também. É como se nós fôssemos separados, porque essa separação de cada um de nós em relação ao ambiente nos distancia, não só dos bens comuns, mas também das outras formas de vida. É como se nós fôssemos seres especiais. Então, é a representação que nós fazemos de nós mesmos dentro desse paradigma aqui. Nós somos especiais, logo, tudo estaria ou está à disposição das nossas necessidades, dos nossos interesses. Então, é um pouco essa representação. Então, nós não somos parte constitutiva e constituinte desse ambiente. A nossa relação em relação a ele é uma relação de domínio, é uma relação de colonização, de controle. Deixa eu ver aqui, alguém usando o chat. Emanuele, professor, mas isso já não seria uma impregnação cultural? O que você está chamando de impregnação cultural, Emanuele? Pode falar. Oi, professor, tudo bem? Oi. O fato da gente imaginar que nós somos, né, o centro de todas as coisas, né, que nós estamos no centro e o resto ao nosso entorno, não seria algo já impregnado culturalmente na gente? Porque é como se a gente crescesse achando que isso é natural, que isso é de fato assim, é assim que funciona. Muito bem.
Alguém mais? Alguém concorda, discorda, enfim, alguém quer opinar sobre a questão que a Emanuele... Muito boa a questão. Oi, professor, boa noite a todos, é Júlia. Pode falar, Júlia. Concordo com a Emanuele nisso, nesse sentido que nós somos criados dessa maneira, como se nós fossemos detentores do poder de dominar a natureza, né? Mas a gente também tem que olhar e pensar que muito disso pelo menos eu associo dessa maneira, que é voltado não propriamente ao capitalismo, mas ao capital. Porque assim, se você for ver olhar com viés mais assim antropológico, ver, por exemplo, não só tribos indígenas, mas comunidades ribeirinhas, povos mais distantes que estão afastados do capital em si, desse pensamento de capital, de ganho, de produzir, de ganhar mais, essas pessoas que vivem dessa maneira, elas se preocupam mais com o meio ambiente, elas têm uma relação com o meio ambiente mais saudável, mais assim harmoniosa. Então, elas não têm esse pensamento como nós temos de ser criados como dominadores. Eles fazem parte de um meio de uma maneira muito mais saudável. No meu ponto de vista, a gente acaba tendo esse viés porque a gente está inserido no mundo totalmente capitalista, com esse pensamento de crescimento econômico e desenvolvimento, enfim, e a gente é criado dessa maneira. Mas se a gente olhar com esse viés mais antropológico, a gente vai ver que nós somos, sim, parte do meio se a gente deixar de lado o capital. Muito bem, Júlia. Mais alguém quer se pronunciar? É livre, viu, gente? Cada um pode apresentar suas impressões. Bom, eu penso que as duas estão corretíssimas, porque a questão a explicação que a gente apresenta, né, ela tenta clarificar essa ideia da introjeção de todos esses valores. Desde o momento que nasce, pelo menos nós, nesse contexto desses últimos 400, 300 anos, né? Historicamente representa o período de expansão de uma ideia de progresso, como se esse progresso fosse para todos, igualmente. E a gente tem 1000 evidências de que não é assim. Então, a ideia de progresso, gente, que vem lá do iluminismo, contaminou todo esse processo civilizador. Então, aí depois o progresso foi substituído pela ideia de desenvolvimento, de crescimento, depois desenvolvimento e mais recentemente, uma tentativa de frear isso, que nós já discutimos no primeiro bimestre, um desenvolvimento mais contido, que seria um desenvolvimento sustentável, com pretensões sustentáveis, que levaria em conta os outros aspectos da vida, os aspectos sociais, econômicos, que nós estamos tratando aqui. Mas é muito difícil, né? Por isso que esse paradigma ele é um obstáculo para o desenvolvimento desse paradigma da sustentabilidade, porque é muito difícil quebrar essa inércia, essa fé exagerada em um progresso material infinito. Veja, né? Do ponto de vista biológico, só existe uma forma de crescimento dessa maneira, que são os mais variados tipos de cânceres, que matam a pessoa, que é o desenvolvimento exagerado de uma célula, né? Que ela engole as outras. Então, a gente, na realidade, o nosso processo civilizador, retirando as coisas boas, que a gente também não pode negar isso, né, gente? A tecnologia e tudo. Mas a questão é o passivo que fica disso. Essa é a discussão, né? Não é querer voltar a viver como os nossos ancestrais. Né? Não, isso aí não tem volta. Na realidade, não tem volta.
O que se discute é a velocidade, essa insaciabilidade, né, do nosso estilo de vida, do nosso padrão civilizador que predomina. Então, realmente é muito difícil, é um obstáculo, porque esse é o que as escolas ensinam, no geral, o que é que todos os ambientes de formação tentam ensinar e passar, dentro dessa perspectiva de que você tem que crescer, tem que estudar para ganhar dinheiro, então, quer dizer, não é um julgamento que a gente faz disso, é uma relativização, né? Pô, mas será que é isso mesmo? Será que o único caminho, e a gente está indo para onde, né? Meio que um caminho sem volta, porque as evidências elas já estão demonstradas pela ciência, né? A pegada ecológica é um dado claro de que o estilo de vida estadunidense, europeu, se nós adotarmos, a gente tem que pensar outra coisa para essas outras partes do mundo, porque se adotarmos aquele mesmo sistema, aquela mesma ideia que eles têm lá, a gente detona, né? Detona, acaba com tudo. A gente quer dizer, não acaba o planeta, a gente inviabiliza as condições mínimas de vida do próprio Homo sapiens, que é muito frágil. Mas, entende? Então, é uma discussão muito séria, mas que a gente não enfrenta, não tem enfrentado isso de maneira adequada, a não ser com discurso, sabe? Isso eu tenho insistido aqui com vocês. Um discurso a gente ouve toda hora, coisa bonita e tal, mas a questão são as práticas. Por isso que eu mostrei esse vídeo de hoje, da noite. Porque é um exemplo de como é possível você produzir alimentos, produzir relações associativas, comunitárias, você cuidar do ambiente e, ao invés de degradar o ambiente biofísico, o solo, você, na verdade, você potencializa. Veja, esse é o lado que a gente não aprendeu, ou somos muito poucos que temos essas práticas, que é a produção do alimento, porque alimento é o que vem da terra, né? Aquele que vem, e de preferência sem veneno, sem coisa nenhuma, que é o alimento de verdade. Então, o processo, dei só o exemplo, apresentei o exemplo da agrofloresta, porque, de fato, é muito comum em comunidades quilombolas, por exemplo, que eu já fiz pesquisas, e acompanho também, que eles combinam os seus saberes ancestrais, saberes antigos que eles herdaram, né, da cultura oral deles, com a agrofloresta, que é levada pela universidade. Então, veja, né, a gente dá uma certa esperança que a gente vê jovens pesquisadores, jovens que passaram pela universidade, com essa consciência de que eles precisam também devolver para a sociedade algum tipo de contribuição em melhora não só das condições de vida daquele coletivo, mas das pessoas que vão consumir aqueles produtos, porque não é uma produção em larga escala que precisaria usar agroquímicos para aumentar a produção para exportar, né? Não, ali a lógica é outra, você produz para a comunidade que participa daquele processo de produção, por isso que não é só ambiental, no sentido biofísico, é também social, é econômico, porque a produção desses alimentos, além de alimentar bem essas pessoas que participam da comunidade, eles também conseguem, se tem excedente, o excedente, que é muita hortaliça, a gente não faz ideia da capacidade de produção de um solo bem cuidado, porque quando se coloca agroquímico, você tem que ter uma extensão muito grande
para produzir muito, né, em uma larga escala, e sem gerar tanto emprego, né, porque a grande produção ela é baseada na tecnologia, então não vai empregar as pessoas locais como deveria. Pelo contrário, vai gerar desemprego rural. E uma prática agroflorestal, ou agroecológica, ou orgânica, ou permacultura, por exemplo, é o contrário, porque ela envolve essas pessoas e fortalece o tecido social. As pessoas criam um espírito de cooperação e não de competição. Então, o excedente, eu lembro dos trabalhos no Quilombo, lá da Barra do Turvo, que fica na fronteira de São Paulo com o Paraná, que a gente tem algumas atividades lá, alguns acompanhamentos de pesquisa. Então, o excedente, depois que eles trocam tudo, todo mundo da comunidade pega sua parte, né? Porque é em sistema de mutirão e puxirão, então, tudo é coletivo. Então, depois disso, o que sobrar, eles tentam trazer para o mercado global, né? Que é o mercado tradicional, baseado na competição e tudo mais, tudo que a gente está discutindo aqui. Então, o que significa isso? É um indicador de que há possibilidades, há alternativas, embora sejam alternativas que não têm apoio, gente. Por exemplo, quando você vai com um sistema de apoio de crédito, né? De financiamento, esse tipo de agricultura ele tem menos prioridade do que a grande produção, porque é tudo assim, os bancos, em geral, eles ajudam os que já têm os que já têm muita força, e os que precisariam de apoio nesse sentido, não, porque esses pequenos exemplos, esses nichos, que a gente chama de nichos de sustentabilidade de verdade, né? Porque realmente é sustentável em todos os aspectos que nós tratarmos aqui, do ponto de vista ético, ambiental, social, econômico e também jurídico, né? Político-jurídico também. Então, assim, se eles não se organizarem por eles, a partir deles, se eles tentassem produzir individualmente, eles não iriam muito longe, né? Porque eles não têm crédito, ou têm pouco crédito. As dificuldades são muito maiores, porque o sistema de financiamento ele está também inscrito aqui, ó, no paradigma da insustentabilidade, que é ajudar quem precisa menos. É tudo invertido, sabe? É uma coisa. Então, são muitos obstáculos. Então, para o paradigma sustentável, o ambiental ele não é um recurso. Ele é a base de sustento da vida. E essa vida aí, gente, não é só a vida humana. São os micro-organismos. Quando você trabalha com a agrofloresta, você não precisa de agroquímico, porque a diversidade é tão grande que permite que os micro-organismos eles se autocontrolem, sabe? Num processo ecológico, né? Um processo ecológico. Porque a natureza ela tem essa capacidade, essa homeostase, né? Que é o equilíbrio dinâmico. Quando a gente chega lá e tenta quebrar isso, que quando o humano chega com as técnicas agressivas, é aí que a gente produz as pragas, porque a gente elimina a diversidade, né? A biodiversidade. Então, aqui você vai encontrar, por exemplo, a monocultura, que é uma desgraça, né? A monocultura para o solo, ela vai produzir no curto prazo, mas no médio e longo prazo ela vai destruir o terreno, o solo, porque simplifica o solo.
com o uso de agroquímicos, você vai destruir essa diversidade, essa biodiversidade. E sustentabilidade não se ancora em caminhos únicos. Sustentabilidade implica aceitar a diversidade, tanto biológica como cultural, sociocultural, e por aí vai. Então, o ambiental aqui, como a Júlia falou, a gente se inscreve, o humano, ele se inscreve com toda a dignidade que ele merece e reivindica, ele se inscreve junto com as outras formas de vida. Todas as outras formas de vida. Vegetais, veja a importância dos vegetais, né? Das árvores, das florestas frutíferas, que trazem as vitaminas. Se não tiver veneno, isso é o que o corpo, a vida humana precisa para manter seu curso, sem precisar tanto de produtos industrializados, que são venenos, né? São venenosos. A maior parte de doenças que foram desenvolvidas nos últimos 100 anos deriva da maneira da alimentação, né? Porque a indústria ela roubou, ela sequestrou e vem sequestrando de forma mais agressiva os paladares, até das crianças. No útero materno, a criança já se vicia em açúcar por conta da alimentação da mãe, que também não sabe, ou já nasceu viciada também. Então, a criança já nasce no vermelho, gente. Ela não quer saber de qualquer alimento que não seja açucarado, né? Porque o açúcar ele é 9 vezes mais viciante do que a cocaína. Então, vejam, essa ideia que a gente ouve às vezes na reunião de família, né? Mas a criança não gosta de comer isso, de comer aquilo, só quer comer industrializado. Por quê? Porque a indústria que deriva, a indústria dominante, né? Que aqui também tem indústria, só que com outra base de princípios. Então, aqui você vai ter a indústria aqui que ela opera dessa maneira, ela precisa viciar você, né? Viciar até no paladar, porque aí você se torna refém dela. Você só quer comer se for açucarado. Por exemplo, refrigerante, 70% é açúcar. E o resto é lixo. Realmente não serve para nada. Você tomar aquilo qualquer um deles, não tem diferença. Aí você coloca ainda, mistura isso com cocaína, por exemplo, o sujeito não vive sem, não bebe água, né? Não toma água mais, ele só toma, porque é um vício como qualquer outro. Aí a gente ouve as pessoas falarem que, olha, mas é que a criança não quer, porque ela só gosta dessas porcarias aí, mas não é culpa da criança, não. É um processo civilizador que está dentro desse paradigma. Ele é insustentável. Eu dei o exemplo na aula passada também da indústria farmacêutica. Ela opera dentro da mesma lógica. Não vai produzir remédio com a preocupação de te curar, né? Não faz sentido, porque é dentro de uma lógica de mercado, você vai produzir remédio, medicamento para manter o doente, desde que o doente tenha dinheiro para continuar comprando, né? Como se fosse uma mercadoria qualquer. Então, esse paradigma aqui, ele é muito atacado por esse, né? Porque as pessoas colocam várias dificuldades aqui, dificuldades reais, por conta desse paradigma insustentável ele ser o pano de fundo, ele é o grande tubarão, o grande predador de tudo.
que domina, ele, na verdade, ele entra, aí a questão que a Emanuele e a Júlia colocaram, você nasce impregnado disso, você cresce e vai morrer assim, né? Então, veja, é muito mudar essa chave do ponto de vista racional não é difícil, a gente rapidamente entende isso. A questão é como mudar o sistema de práticas, que para onde você olha, Ivo, e anda, você vai se deparar sempre com ele, com esses tentáculos de um sistema insustentável e dizendo, mostrando, tentando convencer a gente de que isso aqui, tudo isso é bobagem, que é coisa de gente maluca. E é assim que funciona, sabe? Essa correlação de força. Então, mudar essa concepção, né, de perceber o ambiente como uma base de sustento da vida, já é um primeiro passo, mas, evidentemente, não é o único e precisa ser trabalhado em todos os domínios da vida associativa. Gente, não é um discurso isso, sabe? Não pode ser confundido com mais um discurso blá, 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 não. Tem que ser um sistema de prática mesmo. Por isso que eu comecei com aquele vídeo mostrando como é possível. Tem vários dessas experiências por aí afora, resistindo a esse paradigma insustentável, tornando visível essa possibilidade de transformar esse artigo aqui, que é o artigo que é fundante desse debate, do ponto de vista constitucional, né, do ponto de vista jurídico, é esse belo artigo que foi uma das grandes inovações do sistema ambiental brasileiro, e tornou constitucional essa questão ambiental, ou, para ser mais preciso, a questão socioambiental, porque ela nunca é somente ambiental, no sentido biofísico, ela é sempre entrelaçada com o ambiente sociocultural. Então, quando se fala aqui em preservação, né, das gerações para gerações presentes e futuras, que é a ideia da intrageração e da intergeração. A intra seria o presente, as pessoas que são contemporâneas nossas, em que medida a gente, tomando o ambiental como base de sustento da vida, ela garante esses dois domínios, o domínio presente e o domínio futuro, porque é evidente que se você alimenta mal uma comunidade, uma população, principalmente populações em situação de vulnerabilidade, que esses são os que a gente chama, né, na teoria social, de os condenados da Terra. Se a gente não garante um presente minimamente digno a essas pessoas, é patético falar em futuro para essas gerações. Então, de quem que a gente está falando quando fala isso? Se a gente não toma o ambiente como a base de sustento da vida, tá? Se a gente não cuida do ambiente, a gente não cuida da gente. Essa é a mensagem, porque um ambiente envenenado implica, por consequência, em pessoas doentes, pessoas que desenvolvendo as mais variadas formas de doenças intestinais, porque o cara se contamina desde o útero materno até a morte, a vida toda. E mesmo assim, se a gente entender cada um de nós como uma parte desse ambiente, nós somos fortes, porque aguentamos isso, essa violência que deriva de um paradigma da insustentabilidade.
Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer algum comentário? Oi, professor. Só me preocupa quando a gente vai conseguir entender que é necessário uma mudança de consciência para que a gente consiga alcançar o ambiente como uma base de sustento, né? E não somente como algo que a gente precisa para adquirir um crescimento em si, né? É verdade, a ideia de novo a gente bate na mesma tecla, é um processo educacional, né? Não só da educação na escola, formal e tudo, sabe? Mas a educação no sentido mais amplo, a educação familiar, mas de novo vem o obstáculo. Você nasce numa família que consome 20 quilos de carne por final de semana, é muito difícil você, mesmo que você queira, você tem que ser uma pessoa meio genial, assim, para poder quebrar esses padrões, porque um processo educacional, ele estabelece padrões. E nós, humanos, nós somos seres de hábitos. A gente aprende e passa a gostar dos hábitos que são impostos, né? Quando você nasce, é bem difícil sair de tudo isso, sabe? Bem complicado. Pra você ter uma ideia, na parte sul da América do Sul, né? Para baixo, a base alimentar, isso os estudos da nutrição aqui mostram isso, a base é a carne. Então, nós somos o segundo maior produtor de carne. Só perdemos para a Índia, que lá eles não consomem, né, a carne bovina, porque é sagrada, por razões religiosas. Então, nós somos muito violentos no nosso sistema, muita violência. Na verdade, isso é dado como se fosse natural, um pouco do que você falou também na primeira fala, é como se isso fosse natural, é assim mesmo, e vamos morrer assim, tá? É muito difícil quebrar. Primeiro, Emanuel, eu penso que a primeira ideia é como é que a gente, pelo estudo mesmo, sabe? Não tem outro jeito. O estudo, que é o contato com os pontos mais avançados, né, da ciência e desses grupos que tanto nos ensinam e a gente não presta muita atenção, né? Esses grupos que, de fato, eles têm um sistema de práticas sustentável, mas a gente precisa, não tem uma fórmula mágica de como mudar tudo isso, sabe? Mas é por aí o caminho. Pelo processo da educação, de mudanças, não de querer mudar o mundo de maneira agressiva, xingando as pessoas que não fazem, que não dá para culpá-las individualmente, sabe? É preciso ter essa compreensão maior e depois, de maneira cautelosa também, para você não se tornar uma pessoa intragável, né? Insuportável, um eco-chato, que também... Eu concordo que a iniciativa individual, por mínima que pareça, eu acho que é uma das melhores iniciativas que tem, é um dos maiores exemplos que a gente tem para dar, inclusive para as crianças, né? É um exemplo mínimo que é necessário, e partindo de um só, às vezes vai tocando um pouquinho em cada um e a gente vai tentando mudar. Eu creio que ainda demore anos, séculos, para a gente conseguir alcançar uma mudança, se é que a gente vai conseguir alcançar uma mudança, porque está impregnado, né? Aquilo que a gente estava falando. É muito difícil. Hoje você vê uma criança tem 5, 7 anos e ela é tudo descartável, a vida dela é descartável, é tudo mas se quebrar eu vou ali, eu compro outro, mas não é assim. Sabe como foi difícil chegar nisso que você tem hoje? Como que funciona? É essa questão da alimentação também. É como se elas não dessem importância para o que é necessário.
é mais rápido, elas já nascem sabendo que o industrializado é mais rápido. Ah, mas é mais rápido. Um miojo. Ah, um miojo, 3 minutos está pronto. Tá, mas e a qualidade da tua alimentação? Onde vai, né? Tá certo que a gente também comia quando era criança, né? Mas era ali uma vez ou outra. Mas tem criança que se alimenta disso, vive disso. Ah, mas é mais rápido. Ali eu ganho tempo. Tá, mas e aquele arroz, aquele feijão? Infelizmente, a carne, né, que ainda está na nossa alimentação, ainda é uma das proteínas mais consumidas, não só no Brasil, mas no mundo. De fato, a gente aqui no Sul é um bom consumista de um bom churrasco, mas é como se a gente tivesse deixado de lado as coisas que de fato importam, e eu não consigo ver, pelo menos não na minha vida, né, enquanto eu estou viva, uma mudança significativa nos hábitos dos humanos. Eu acho que eu não consigo visualizar isso, porque a gente já parece que só piora cada ano que passa, por mais que tenha um ou outro que tente mudar e incluir uma fala mais progressista, voltado para o meio ambiente, eu não consigo enxergar a mudança. É como se os dias passassem e ninguém fizesse nada. Essa pelo menos, é a visão que eu tenho. Muito bem, é isso, Manuela. É isso, você está correta mesmo. Um trabalho árduo, né? E talvez não tenha volta. Talvez a gente vai precisar acontecer alguma catástrofe mesmo, alguma coisa muito grave que tem alguns... Eu, como pesquisadora, não vislumbro também, sabe? Pelos indicadores e todos os dados que a gente tem contato, de tudo que a gente vem acompanhando. Então, pode ser que, como nós somos seres de hábitos, a gente segue essa inércia, sem pensar, a maioria, né? Segue essa rota maldita, sem pensar muito. As pessoas vivem assim, a maioria. Então, pode ser que aconteça alguma tragédia tal e mobiliza. É o que a gente conversou um pouco na aula passada sobre a heurística do medo, né? De você introjetar o medo nas pessoas, e se algo apareça de maneira muito forte a ponto de mobilizar. Porque enquanto não ocorre isso, a pessoa vai levando. Ah, mas não acabou ainda tem uma última árvore. Tem a última árvore, vamos cortar, vamos detonar, sabe? Mas será, professor? Porque veja, a gente teve aí 2 desastres não naturais, né? Mas com as barragens, e foi tudo meio que colocado embaixo do tapete. Então, mas eu estou falando de uma desgraceira muito maior do que essa, sabe? Porque mesmo essa, ela afetou pessoas daquela região e tal, mas ela não mexe contigo, assim, sabe? Com as pessoas, mas foi lá, foi com o outro. Licença, como exemplo da pandemia, né, professor? As pessoas pandemia. tiveram que se readaptar a tudo. Lógico que não é com relação ao meio ambiente, mas eu também imagino que uma mudança para acontecer só se acontecer realmente alguma coisa muito radical, ou um desastre muito radical que as pessoas precisem, para sobreviver, fazer aquilo, porque senão não vai ter uma mudança de pensamento. Pegou o ponto, é isso aí mesmo. Entendeu? Tudo vai demonstrando isso. Então, às vezes, mesmo por exemplo, a questão da pandemia, né? Existe uma epidemia no continente africano do Ebola, que é gravíssima. Só que ela ficou localizada, entende? E é na África, não é na sala de estar, por exemplo. A pandemia já começou, veio da China, já foi para a Itália, já foi pela sala de jantar, né? Pelo continente rico. Então, o pessoal já... Porque quando acontece isso com regiões, com pessoas menos afortunadas, banaliza-se.
a banalização do mal, né? Não, isso aí não é nada, né? Nem se noticia direito. Então, agora, quando é o contrário, com a proporção de uma pandemia, aí sim que faz sentido a discussão que a gente fez, a questão da heurística do medo. Olha, se você sair de casa, você pode morrer mesmo e ver as pessoas morrendo, né? Como aconteceu logo em Wuhan, quando irrompeu a pandemia, essa mais recente, que certamente virão outras. Não quero ser pessimista, mas por conta do círculo, da circulação de mercadoria, de pessoas, que isso não vai parar, né? Então, muito provavelmente, aí vai ter variações, porque são variações do próprio do vírus e tudo, entende? Então, isso aí vai deixar sempre a população mundial em stand-by, em uma situação de alerta, nesse sentido. Mas enquanto é localizado assim, não te toca, né? A pessoa, não, mas ali Mariana e Brumadinho, como se fosse uma coisa simples, né? E na verdade, foi uma tragédia assim, geral, ambiental, social, cultural e tudo mais. Destruiu muita coisa, e sem volta mesmo no longo prazo. Então, é nesse sentido, sabe? Talvez não tenha jeito mesmo, talvez a gente seja uma praga mesmo que estamos caminhando para isso. Pode ser que seja, tem muita gente que tem essa percepção. Agora, o que eu trago aqui é que esses exemplos pontuais, eles têm muitas experiências. É que esse próprio sistema aqui, ó, sustentável, do ponto de vista educacional, desacredita essas experiências que são sustentáveis. Sempre eles tentam diminuí-las, sabe? Dizer que não adianta só isso e tal. E adianta, porque essas pessoas, se elas não estivessem fazendo isso, produzindo seu alimento de forma sustentável e com toda a dificuldade, seguramente elas já teriam morrido de fome, né? Porque elas não têm acesso a essa produção desse mercado maior, né? Eles não têm, porque eles estão à margem da sociedade. Então, é uma forma de organização que realmente transforma o ambiente nessa base de sustento. Ou ele cuida do ambiente, ou ele morre. O caso dos quilombolas é bem isso. Ou eles cuidavam daqueles territórios que eles se esconderam para fugir da condição de escravos, e tinha que ser em locais muito difíceis de acesso, porque eles eram fora da lei, né? Então, ou eles cuidavam daquele terreno, ou eles iam morrer, né? Eles tiveram que transformar aquele terreno que era muito ruim para a produção para a agricultura, eles transformaram por meio de práticas sem usar, evidentemente, nenhum tipo de agroquímicos, para poder, porque era a defesa da vida, primeiro da vida deles mesmo. Então, é um pouco por aí. As reservas extrativistas também, que tem vários casos no norte do Brasil, pelo Brasil todo, e que eles também, o fundamento deles é esse aqui. O ambiente é tudo para eles, porque é dali que depende toda a vida deles, para a alimentação e para a produção de um excedente suficiente para eles levarem para o mercado mais amplo e trazerem algumas coisas que eles precisam também. Então, é outra maneira de pensar. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar. Bom, mais para frente. Gente, para encerrar, eu ia comentar com vocês que para os povos, para nós,
a sociedade, a civilização global, ela é predominantemente urbana, então fala-se em cidadania, né? Tudo que é o direito da cidade, que ela tem toda uma discussão. Mas para os povos da floresta existe um outro conceito, que é o conceito de florestania, que é o direito à floresta. E hoje, no contexto que a gente está vivendo, ele tem sido bombardeado e atacado de maneira muito violenta. Essa questão da floresta, que é o lugar deles, dos povos da floresta, não somente os povos, grupos indígenas, que são os que mais se fala mais neles, né? Mas tem os outros grupos, os ribeirinhos, os catadores quebradores de coco, enfim, que são grupos que têm uma vida também secular na floresta, e que o estilo de vida deles nunca pôs em risco a floresta, porque é um estilo de vida baseado sempre na pequena escala e nesse fundamento, né, do ambiente, da floresta como a base de sustento, não como um recurso que você vai lá explorar e cortar a madeira, queimar, fazer, enfim, destruir o próprio ambiente que você precisa para continuar vivo. Então, é o conceito de florestania, que vem sendo debatido também no âmbito do debate mais amplo, né, dos direitos humanos, dos direitos dos direitos, inclusive, da floresta, como sistemas vivos que precisam ser levados em conta como parte constitutiva da vida no planeta, tá bom? Então, seria isso. Então, resumindo, gente, o aspecto ambiental, o acento que eu dei aqui, mais biofísico, mas ele não é só biofísico. É um ambiental mais amplo. Ele engloba esses aspectos socioculturais. Tá? E o grande problema para o ambiente biofísico, evidentemente, é o ambiente sociocultural predominantemente insustentável. Tá? Então, esse seria isso que eu tinha reservado para apresentar para vocês. Na próxima aula, a gente discute os aspectos sociais, tá bom? Vou falar de negócio social. Vou apresentar mostrar alguns vídeos, para a gente ver como que certos grupos têm se manifestado, têm se praticado, né? Têm praticado esse negócio social que é sustentável, porque fortalece o tecido social, tá bom? Vocês querem perguntar, comentar alguma coisa? Oi, professor, boa noite, tudo bem? Tudo. Então, eu não sei se o senhor acompanhou que, eu acho que em 2017, 2018, começou a Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, que até tinha um foco que era Amazônia mais 21. Não sei se você acompanhou, que eles estavam cuidando justamente ali, né, dessa parte toda sustentável também, da região, cuidando do desenvolvimento territorial, melhoria da gestão pública. E é um projeto, inclusive, com um amigo meu, que saiu aqui de Curitiba, que ficou como diretor um bom tempo, até que ele pegou Covid e faleceu, lá em Porto Velho, acredita? Nossa Senhora. Mas eu não tenho detalhes, Cláudia. Você teria? Fico até curioso, sabe? Se você entrar no LinkedIn desse meu amigo, ele infelizmente faleceu esse ano, né, com o Covid lá em Rondônia. Uhum.
E ele estava fazendo um projeto muito, muito legal. Se você entrar ali no LinkedIn, até se colocar no Google Armando Moreira Filho, você vai ver um projeto, né? Só um pouquinho. É bem interessante e fala bem sobre isso, sobre tentar melhorar as cidades, né? Os povos, principalmente naquela região, a estrutura, né? Certeza. Deixa eu só anotar aqui, Cláudia, só um pouquinho. Aí depois você Armando, dá uma pesquisada que ele tem uma página com um material bem legal. É Armando o quê, o nome dele? É Moreira Filho. Moreira Filho. Puxa vida, ele pegou Covid, foi? Faleceu e teve que ser enterrado lá, imagina. Ele é aqui de Curitiba, amigo meu, e Nossa estava nesse Senhora. projeto fazia 3 anos, estava super legal. Sempre voltava aqui, estava empolgado, e lógico que vai continuar, né? Pois Mas a gente é. falando, né, sobre isso, eu lembrei, Uhum. Sempre lamentável, né? Porque realmente né? esse tipo de pessoa, de gente assim, não poderia sucumbir assim, vamos É dizer. verdade. Gente com projetos do bem, né? Exatamente. Por Não que é que não fácil. morrem as pragas, né? Mas tudo bem. Exatamente. Mas valeu, Cláudia. Mas Muito é que obrigado. dizem, né, que aqui na Terra é que a gente se ferra, então os bons vão, né? É mesmo, é. O cara está se ferrando. Quem está por aqui é que está É que pagando. tá pagando, né? Isso aí. Mas então, o projeto é a Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, que é a Amazônia mais 21. Uhum. Dá uma lidinha lá, acho que é interessante também. Tá bom, então. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês saiam dessa aula mais otimistas e não pessimistas, hein? Otimista é meio Com difícil, certeza. professor, mas a gente tenta. A gente tenta fazer a nossa parte, pelo menos. É verdade. Que cada um plante uma árvore, né? Pois é, Na sua vida. já vai ajudando, né? Já. Porque é que é assim, né, gente? Eu sempre explico, as pessoas me perguntam às vezes sobre isso. Então, assim, como pesquisador, eu não tenho um mínimo de otimismo, sabe? Porque os dados, as pesquisas e tudo, elas já não mostram um cenário terrível. Agora, como cidadão, aí a gente tem que usar um pouco do auto-engano e também acreditar, né, nessas ações e no que eu faço, né, como pesquisador, como professor, para poder dar sentido à vida, senão a gente vai tomar remédio para vai adoecer, né? É que Senão, tudo é uma corrente, né? Como a Emanuele, né? As meninas falaram sobre educação. Eu fui para a Amazônia, né, faz já uns, acho que 7 anos atrás, e eu fiquei muito, assim, impressionada com a diferença cultural, principalmente em relação à educação, em você pegar um papel, jogar no lixo, sabe? Tudo era uma sujeira, a margem dos rios era pura garrafa PET boiando, um lugar que está dentro da Amazônia, né? Que é um lugar que presta, né? Uma visão totalmente, né? De ecologia, e o pessoal que está ali não tem a menor educação, o pessoal local. Eu não digo todos, que não dá para generalizar, mas eu via muita gente que não estava nem aí, pegava lata e jogava. Então é cultural mesmo, né? As pessoas dali não ensinam, não criam o lixo que não é lixo, igual nós temos aqui, né, em Curitiba, o reciclado. E assim, e é uma pena. E a gente num lugar tão bonito, mas ao mesmo tempo tinha bastante divergência, né? Mas é isso, professor. ok. Uma boa Encerrando, né, noite. por aqui. Eu quero desejar uma ótima semana para todos. Para você também, uma ótima noite. Tá Obrigada, bom? professor, para você também. Obrigada, professor. Boa noite a todos e todas. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.
Boa noite, professor. Bom descanso. Boa noite, bom descanso.